Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte, todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí ele vai falar, né, uma breve menção sobre nós, discípulos de Jesus, que somos o sal da terra. Versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Interessante aqui que ele vai falar não só do sal, mas logo em seguida ele vai falar sobre a luz do mundo, que os discípulos de Jesus devem ser também a luz do mundo. Olha só o 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para alumiar a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, né? Então, os discípulos de Jesus, eles devem refletir isso. Ser sal, eles devem exercer o seu papel, ser o sal da terra. E o sal, você sabe, né? Você percebe, talvez ele seja insignificante, né? Qual o valor de 1 quilo de sal? Barato, não é? Mas esquece ele de colocar na comida ou em qualquer prato que você for fazer, logo você vai perceber quão valoroso ele é, né? Então, o sal, ele tem que ser na medida certa, não pode ser muito nem pouco, né? Ele nos fala também do equilíbrio, né? Ele vai ressaltar o sabor, ele vai preservar o alimento, né? Ele já viu a carne salgada? Era muito usado naquela época, dessalgava a carne para que ela tivesse uma durabilidade ainda maior. Olha o poder do sal aqui, né? Então, nós vamos ver que se ele perde essa qualidade, né, ele se torna insípido e não serve para mais nada. E da mesma forma ele vai fazer a menção aqui de uma forma mais explicativa sobre a questão de ser a luz do mundo, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens, né? Para que eles vejam, reflita as boas obras e glorifiquem ao Pai.
através da sua vida. Então, olha que interessante. Você é manifestação. Você deve manifestar as obras de Deus aqui nesta terra. E quando as pessoas olharem para você, elas verão e glorificarão o nosso Criador. E aí, nós vamos ver que não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Isso é Jesus, né? Dizendo que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um dos mandamentos, pois que um dos menores e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí, ouvides que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal, a quem lhe chamar. Tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então, aqui nós temos que tomar muito cuidado, não só com aquilo que falamos, mas com aquilo que pensamos em relação ao outro. Se, porém, ao trazeres o altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão e então, voltando, fazes a oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo e ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagues até o último centavo. E aí ele vai falar sobre o adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Então ele está falando do quê? Êxodo 20, versículo 14, Deuteronômio 5:18, da Torá, onde está lá nos 10 mandamentos, né? O mandamento de não adulterarás. Antigamente, adulterar, aqui, né? Era o crime de adultério. Hoje já não é mais considerado crime no nosso ordenamento jurídico, né? Mas, na lei de Deus, ele permanece como um mandamento que deve ser observado. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E aqui, né? Olhar para uma mulher, olhar para um homem, né? Antigamente era mais falado da conduta do homem para com a mulher, mas hoje não vemos diferença, não é mesmo? Tanto o homem quanto a mulher não deve olhar de forma impura ao outro. Se o teu olho direito traz e te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Olha como é radical as escrituras, não é? Tá mandando, se o teu olho te faz olhar de forma impura, arranca ele, porque é melhor tu chegar sem um olho no céu do que ir o corpo inteiro pro inferno. O evangelho é radical mesmo, né? Jesus, ele é dessa forma. É simples, muito simples o evangelho. Não dá para fazer rodeios aqui. Pois bem, e aí ele continua. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Pois te convém que se perca um dos membros e vá todo o corpo para o inferno, né?
mesma coisa, ele está dizendo do olho, ele está falando da mão, ele está dizendo em qualquer parte do corpo. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dar-lhe-á carta de divórcio. Então, isso aqui, né? Deus, ele não criou o divórcio, Deus criou o casamento. Mas, como diz as Escrituras, por conta da dureza do coração do homem, foi dado através de Moisés carta de divórcio, Deuteronômio 24:1. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto nos casos de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. E aí, dos juramentos, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o seu juramento. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem pelo estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passa, vem do inimigo, do maligno. Em outras versões, é de procedência maligna. Pois é. Então, não precisa jurar, né? É isso que o texto está falando. Não precisa jurar por isso, por aquilo, mas a tua palavra seja sim, sim, não, não. Né? Isso revela caráter transformado por Deus. Quando aceitamos Jesus, não é só o nosso espírito, todos, o complexo inteiro, corpo, alma e espírito, deve ser transformado pela mensagem da cruz, né? Paulo fala, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Vamos chegar daqui a pouco lá, nessa mensagem de Paulo. Mas aqui está muito claro, não é? E aí, capítulo 6, ele vai falar da prática da justiça, né? Inclusive, a respeito das esmolas, ele vai falar. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de ser desvisto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti. Na linguagem de hoje, não poste no Instagram, no Facebook, a fotinho de você dando esmola. Pois é, versão atualizada. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas? Naquela época eles não tinham Facebook nem Instagram, mas eles já tentavam divulgar. Olhe como eu sou bom. Pois é, para serem glorificados pelos homens. Então, não queira glória de homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão direita o que a esquerda faz, ou vice-versa, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, sabe o que ele vai fazer? Te recompensar. Que coisa mais linda, não é? Vamos aprender com a palavra de Deus. Como se deve orar. Olha que coisa mais linda. Nos ensina a dar esmola, nos ensina a orar. Pois é, quer coisa melhor que priorizar a palavra de Deus? Pois bem, e quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, olha o jeito aqui, entra no teu quarto, ou seja, em teus aposentos, num lugar separadinho, num lugar secreto, não é? Pode ser até no banheiro. Pois é. Fecha a porta e orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, sabe o que ele vai te fazer? Recompensar. E orando, não useis de vãs repetições. Olha o recado que ele dá aqui. Como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar
serão ouvidos. Olha que recado importante. Então não adianta, vou orar 30 Pai Nosso para Deus me ouvir. Não, vãs repetições. Está muito claro aqui no texto. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado não repete oração. Um coração contrito e quebrantado tem linguagem própria. É isso mesmo o que o texto está falando. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, até mesmo antes de você pedir. Pois é, tem uma linguagem sincera diante de Deus. Deus te conhece. Não adianta você pegar a oração de Ciclano, de Beltrano, por mais bonita que ela seja, Deus quer ouvir a sua queixa, o seu clamor, né? As suas dificuldades. Ele quer ter essa intimidade com você, isso que é oração. E aí ele vem com a oração dominical, que não é para você repetir, é para você ter como padrão. Olha só. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você for orar o Pai Nosso é saber que tem um Deus, tem um Pai lá no céu, né? Então, você pode repetir isso aqui, tá? Não tem problema, eu fui ensinada desde muito pequena a orar a oração do Pai Nosso, mas ore com entendimento. Quando você falar, Pai Nosso que estás no céu, fale isso com convicção, dizendo, Pai nosso que estás no céu. Eu sei, Deus, que o Senhor está aí no céu, mas o teu olhar está sobre mim. Tu és o meu Pai e eu tenho tanta alegria em ser o teu filho. Isso é orar com entendimento. Continuando aqui, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Senhor, eu quero dizer que tu és santo, Senhor. Eu sei que eu sou pecadora e careço da tua misericórdia todos os dias, mas, Senhor, que o teu reino seja estabelecido na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, em tudo que diz respeito à minha vida. Que o Senhor faça a tua vontade e não a minha, porque é assim que a tua vontade é feita no céu, ela deve ser feita aqui na terra. Tá vendo como que é orar o Pai Nosso e não repetir sem noção, não é? Ai, vou orar tantos Pai Nosso e sair atropelando as palavras. Não, ore com entendimento, sabendo cada significado disso. Para os outros não, mas para você. E aí ele continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oh Deus, obrigada pela tua provisão, porque tem pão hoje, terá pão amanhã, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Senhor, eu sou pecadora e careço do teu perdão. Me perdoa e diga para ele o que você quer que ele te perdoe. Senhor, me perdoa porque eu não tenho sido leal para com a minha família. Me perdoe porque eu não tenho amado o meu filho como eu deveria amar. Me ensina a amá-lo. E aí você vai orando. Senhor, me perdoa porque e me ajuda a exercer o perdão da mesma forma que o Senhor exerce o perdão para comigo. Não tenha dívida para com ninguém. Seja rápido em perdoar. As escrituras nos ensinam isso. Tem gente que fica 10, 20, 30 anos para perdoar uma outra pessoa. Não faça isso. O mais prejudicado é você. Se você não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e perdoe. Porque a palavra de Deus diz, e não porque o teu sentimento está falando. Perdão é obediência à palavra e não é sentimento. O diabo engana muitos. Não estou sentindo, meu coração ainda está pesado, dói muito. Não. Senhor,
Eu não estou sentindo, mas a tua palavra diz que eu devo perdoar. Ele diz isso na oração do Pai Nosso: perdoa as minhas iniquidades como eu tenho perdoado. Então, Senhor, eu não estou sentindo, mas eu vou perdoar porque a tua palavra me ensina esta conduta. Então, Deus, eu quero perdoar fulano de tal, eu quero perdoar ciclano. Limpa o meu coração, Deus, de todo esse sentimento ruim. Faça isso. E quando você fizer isso, você permite que o Espírito Santo venha e limpe. Torne a sua vida leve. Isso que faz o perdão. O perdão é libertador. E aí ele continua, né? Não nos deixe cair em tentação. Tá tendo tentação por aí? Lembre da oração do Pai Nosso: Senhor, livra-me, me ajuda, não me deixa cair em tentação, me livra do mal, Deus. Ao ir para o trabalho, ao chegar, sair, Deus me livra do mal. É o que a oração do Pai Nosso nos ensina. Pois teu é o reino, tu é a glória para todos sempre. Amém. Então você percebeu? A oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração, mas que não é para você simplesmente repetir, mas é para você saber tudo que você pode levar diante de Deus numa oração. E aí ele nos ensina agora como jejuar. Isso mesmo, quanta riqueza, não é? Olha só: quando jejuares, não mostreis contristado, como os hipócritas. Sabe o que eles faziam? Eles acordavam de manhã com aquela cara assim, sabe? Não penteava cabelo, tudo bagunçado, saía à rua moribundo, né? Para que todos olhassem e falem: o que está acontecendo? Está jejuando. Isso trazia uma austéria de santidade. Não. A Bíblia nos ensina aqui, quando jejuares, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, aprende aí. Quando jejuares, unge a cabeça, ou seja, toma banho, penteia o cabelo, traz uma alegria no rosto. Hoje eu estou jejuando, eu estou oferecendo ao Senhor o meu jejum. Lave o rosto. Olhe mais o que ele fala aqui. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que em secreto teu Pai te vê e te recompensará. Ou seja, ninguém precisa saber que você está jejuando, não precisa falar aos quatro cantos, colocar até uma tag, uma tag no Facebook, no Instagram, em jejum. Não, ninguém precisa saber. Deixe que o teu Pai em secreto vai ver e ele vai te recompensar. Isso que é. E aí ele vai falar sobre os tesouros no céu. Não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, ladrões escavam, rouba, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eita, que reflexão temos aqui, não é? E aí são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grande trevas serão. Então, ore: Senhor, torne os meus olhos puros, purifica os meus olhos, né? Porque ele é a lâmpada do meu corpo. E aí ele vai falar sobre ansiedade, que hoje virou doença, exatamente, né? Olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo seu
corpo, quanto ao que há vez de vestir, não há vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui nós sabemos que a ansiedade é a preocupação excessiva a respeito do futuro. E a humanidade está sofrendo de uma doença emocional chamada ansiedade. Então ele está falando, olha, não precisa. Ele chama sobre a ansiosa solicitude da vida, as urgências da vida, não é? Ele fala, olha, observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiro, contudo, o Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Pois é, qual de vós, por ansioso que esteja, podem acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha só, né? Então ele nos dá aqui preciosos ensinos a respeito da ansiedade. E aí o sétimo, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério em que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então eu tenho para mim que quando eu aponto um dedo para você, eu tenho, no mínimo 3 apontando para mim. A Bíblia não nos faz julgador de ninguém. Isso precisamos todos os dias dizer para nós mesmos, não julgueis para que não sejais julgado. E aí ele vai falar também sobre ensinos da oração, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-á. Que coisa mais linda, não é? E ele vai falar também sobre os falsos profetas, que pelos frutos você vai conhecer a pessoa. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Eita, pelos seus frutos o conhecereis. Olhe bem isso, Então, nós podemos ver que nesse capítulo 7 ele finaliza o Sermão do Monte, Fala sobre os 2 fundamentos de edificar a casa sobre a rocha, para que quando vem a tempestade, ela não venha a ruína. Ele fala aqui no final, E ele fala, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estava uma multidão maravilhada das suas doutrinas, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Tá como eu e você hoje aqui, não é? Com esse devocional que já se estendeu tanto, mas que diante de tanta riqueza das palavras de Deus, não é? Não dá vontade mais de parar. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a observarmos a Tua palavra e termos ela como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Curte esse vídeo e compartilha.